Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, sou Patrício, né, professor de defesa pessoal e cristão, né? Hoje eu venho falar para vocês a respeito, continuando a respeito sobre a Bíblia. Depois eu faço um vídeo voltando ao aspecto da arte marcial, mas eu queria citar para vocês a respeito sobre imagem. Algumas igrejas cristãs, né, elas possuem imagens de anjos, possui imagem do céu, do inferno, de alguma outra forma, né? Seja ela cristã, sim, que acredita em certa forma em Deus, ou simplesmente não acredita em Deus em si, mas tem uma relevância cristã, né? Crença em algum ser, né? Que seja divino, né? Seria mais ou menos isso. E assim, as igrejas cristãs, pelo menos, grande parte das igrejas, tem escultura sobre Maria, tem escultura sobre Jesus, tem escultura de João, de Pedro, por aí vai. E assim, mais que essas pessoas sejam fantásticas, foram fantásticas em suas vidas, Maria foi excelente mãe, uma pessoa que admirável, e daí que Deus admirava tanto Maria que permitiu que ela fosse a condutora da salvação, né? Que conduzisse o filho da salvação, na verdade. Então, Maria, ela tem um aspecto bonito, ela tem a gente tem uma admiração por Maria. A gente precisa de ter admiração por Maria, ou por qualquer outra pessoa, Pedro, temos que ter admiração por Jesus também, mas o que a gente não pode ter é questão de imagens. Infelizmente, Deus abomina esse tipo de coisa. Lá em Êxodo, Deus vai falando sobre isso. Olha, gente, não faça imagens. A primeira imagem que eles tinham feito naquela época, né, assim, feito pelos israelitas, né, não feito pelos povos que existiam naquela época, mas feito pelos israelitas. Foi um bezerro de ouro. E foi abominável diante de Deus esse bezerro de ouro. Mas que a intenção fosse boa, para Deus ali não foi uma intenção boa. Porque Deus abominava aquilo. E assim, Deus vai falando depois a respeito disso. Olha, não façam imagem de nada. Nem que está no céu, nem que está no inferno. E depois ele só vai argumentando, só vai relembrando. Lá em Levítico, né, 26, ó, 26, capítulo 26, versículo 1, fala o seguinte, olha só. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantarais imagem de escultura, nenhuma estatua, nem poreis figuras de pedras na vossa terra, para inclinares a elas, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha só, Deus está falando. Olha, não precisa de fazer imagem, não. Não precisa de vocês, infelizmente, mesmo que seja uma coisa bondosa, não fiquem prostrados em imagem minha, imagem de Maria ou de qualquer outro tipo de pessoa. Se vocês amam essas pessoas, façam como os profetas antigos. O que eles fizeram? O que Pedro fez para amar Jesus? O que João Batista fez para amar Jesus? O que Maria, a mãe de Deus, fez para amar Jesus? O que ela fez? Qual é o cúmulo de Maria? É um aspecto tão grande essa questão. Maria foi fantástica, mulher de uma perseverança grandiosa, né? E por isso foi escolhida por Deus. Mas o que ela fala? Quando aquela questão da festa que teve, né? E que acabou o vinho. E que ela chegou a Jesus? Olha, filho, o vinho acabou, né? E ele falou assim, olha, não se preocupe. Traga jarros para mim, né? Aí ela pega e fala o seguinte para as pessoas que estavam lá, olha, fazei tudo
que ele mandar. Então significa o quê? Que Maria tinha não só o respeito, mas a autoridade estava em Deus. A autoridade estava em Jesus Cristo, a encarnação de próprio Deus, tanto em homem como Deus, 100% homem, 100% Deus. Então significa o quê? Que infelizmente, no meio cristão, isso não existe. Não é coisa para Deus. Deus abomina esse tipo de coisa. Eu vou dizer uma coisa, quando a gente tem aquela cruz, que geralmente os cristãos têm a cruz, quando ela simplesmente está sozinha, é uma coisa bacana. Agora, quando está Cristo nela, infelizmente não está bacana. Porque a gente tem a tendência de que Cristo foi crucificado, não foi? Mas ele morreu, não morreu? Aí fala assim, mas aquilo é para relembrar a morte de Cristo. Beleza, é uma coisa, é um momento memorável, né? Porque ele morreu por nós, morreu para nos salvar. Mas eu vou colocar uma coisa para vocês. O que aconteceu depois? Cristo ressuscitou ao 3º dia. Então significa que aquela cruz não é mais uma cruz de tristeza, de dor. Quando a gente tem que pegar uma cruz hoje em dia, é para relembrar que ele também ressuscitou. Então, se você pega uma cruz sozinha, é uma visão minha, é uma coisa pessoal que você pega e fala assim, olha, Cristo morreu. Agora, quando você pega e ressuscitou, quando você pega uma cruz, simplesmente a cruz com alguém pregado, você está dizendo que Cristo morreu ainda, que continua morto. E, tipo assim, infelizmente, essa é uma visão. Porque isso que acontece. E agora, principalmente, é questão de imagens. Não é necessário você fazer imagens para gostar de Maria, gostar de Pedro, gostar de Jesus. Não precisa disso. Se você gosta de Maria, se você tem uma admiração por Maria, como eu também tenho uma admiração por Maria. Uma grande mulher. Você não precisa de fazer uma estátua memorável a ela. Você não precisa de fazer uma estátua memorável a Pedro, a Jesus Cristo, a anjo. Eu vou te dizer uma coisa bem clara. Eu gosto de anjos. Eu estudo sobre anjos. Mas para eu admirar anjos, eu não necessariamente preciso de imagem nenhuma, seja ela de desenho, seja ela de escultura, para representar que eu amo anjo. Não precisa disso. Não precisa você ter representações de Maria, ou de Jesus Cristo, ou de qualquer outro ser, para dizer que ama aquele ser. Não necessariamente precisa. Precisa estar o quê? No coração. O que Jesus fala? Olha, quando vocês orarem, ore de coração, que eu atenderei o vosso pedido. Não seja como os pagãos, não faz orações repetitivas, cheio de coisas que, sei lá, não me agrada. Fazer orações bondosas, gentis. E quando for orar, ore ao Pai. Ele não chega a falar assim, olha ao anjo ou alguma coisa. Ele fala, olha ao Pai. Ore ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Só tem isso. E para não ficar curto o vídeo, eu vou deixar por aqui. Amém?